Olá, pessoal do Já Passei, eu estou aqui para falar de mais um documento, Retratos da EJA em São Paulo, né? Então é um documento que é grande, mas a gente deu uma resumida aqui, por quê? Ele é um documento de muitos depoimentos e vai falar um pouquinho da história da EJA em São Paulo, né? Então ele começa, né, com contexto histórico, e aí sempre é importante para a gente entender por que existe o EJA no Brasil, né, educação de jovens e adultos. E aí, é claro, antigamente a gente falava assim, o ensino antigamente era melhor, não sei o quê, mas o ensino antigamente, ele era para poucos, né, e isso deixou uma grande geração de pessoas, né, um grande número de pessoas sem acesso à educação. Então, era muito comum você ter aí pessoas que eram analfabetas porque não tiveram oportunidade de estudar, porque a escola não era acessível a todas. Hoje, né, a escola é obrigatória, dos 4 aos 17 anos, então ampliou-se o número de vagas, então a gente tem uma condição hoje um pouco melhor, né, de atendimento em termos de universalização do ensino, o que não acontecia antes. Então isso, né, gerou aí uma série de movimentos no Brasil, Mobral, movimentos de alfabetização, que existem até hoje, claro, mas hoje a gente nota, né, que o número de pessoas analfabetas caiu consideravelmente, se a gente analisar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, porque realmente a gente teve essa ampliação. E um pouco o documento traz essa história, né, toda a questão legal que foi ao longo dos anos colocando a questão da alfabetização como um ponto importante da educação brasileira, porque como que um país quer se desenvolver com tantas pessoas analfabetas, né? Então houve realmente queda nos números de pessoas analfabetas, ainda temos um problema de analfabetismo funcional, né, que é interpretar, ler, enfim, mas houve aí uma ampliação e, claro, o EJA supriu essa demanda que muita gente não teve acesso à escola, né? E aí fica essa falsa impressão, né, às vezes, de que o ensino era melhor, mas o ensino era seletivo, né? Então, todo ensino seletivo, ele acaba sendo destaque, né? Você pega as escolas que têm vestibulinho para entrar, elas são melhores porque elas têm alunos com mais condições, vamos dizer assim, já vêm mais preparados do que a escola que atende a todos, né? Então, é importante você ter isso em mente. Vamos lá, modalidades de atendimento na EJA de São Paulo, né? Então, as 5 formas de atendimento são... Esse ponto é importante porque pode cair como pergunta. A EJA regular, né, que concentra o maior número de alunos matriculados de escolas, sendo oferecida nas escolas municipais de ensino fundamental, nas EMFs, e nas escolas municipais de ensino fundamental e médio, MFMS, no período noturno com duração de 4 anos, sendo que as aulas ocorrem entre as 19 horas e 23 horas, né, o presencial, o EJA regular. A EJA modular, que é oferecida nas EMFs, que aderiram ao projeto EJA Modular. É curso presencial oferecido no período noturno, composto por conteúdos organizados em 50 módulos de 50 dias, em módulos de 50 dias letivos, né? Não é 50 módulos, é em módulos de 50 dias letivos, com frequência obrigatória de 2 horas e 15 por dia e com outras atividades de enriquecimento curricular. Seu funcionamento está relacionado com o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação bienalmente, né? Então, um EJA mais para aquelas pessoas que têm um outro ritmo de vida, que talvez não possam frequentar das 19 às 23 horas, né? Então, você vê que o horário aí é reduzido, né? Tem as outras atividades de enriquecimento curricular, então é mais para aquelas pessoas que não têm disponibilidade desse horário de 19 a 23 horas, né? A gente sabe, às vezes a pessoa trabalha de turno, às vezes a pessoa trabalha 12 por 36, enfim, tem várias situações aí. Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, os CIEJAs, né? Que mantém turmas de alfabetização e ensino fundamental
em um formato particular, também com jornada escolar de 2 horas e 15 minutos. É bom você estar atento a esse horário aqui do EJA Modular e do CIEJA, que pode cair na sua prova, por dia em espaços que são específicos para atendimento de jovens e adultos. E o Centro Municipal de Capacitação e Treinamentos, CT, com 2 unidades de funcionamento localizados na região de São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, em que jovens e adultos podem frequentar cursos de formação profissional de curta duração nas áreas de panificação, confeitaria, elétrica residencial, mecânica de autos, corte e costura e auxiliar administrativo. É aquele o EJA que tem o viés profissionalizante, né? E o Movimento de Alfabetização Popular, o MOVA, entidades cadastradas que recebem recursos do município para manter turma de alfabetização nas comunidades em espaços não escolares para atendimento de jovens e adultos com alto índice de vulnerabilidade social, né? Então tem o MOVA aí também, que é uma parceria, né, com entidades e também tem uma importância grande, um significado grande aí e um trabalho muito grande, né? Falar disso é importante para mim porque eu comecei no EJA, né? Comecei com o movimento de alfabetização com jovens e adultos nas periferias da minha cidade de Cubatão e foi muito emocionante e era semelhante ao MOVA, né? Então a gente trabalhar em locais de difícil acesso, comunidades com alta vulnerabilidade social, então foi muito bacana isso. Bom, no EJA regular, o currículo será organizado em etapas de periodicidade semestral conforme segue, né? Então, você tem etapa de alfabetização, que são 2 semestres, importante lembrar disso, né? Alfabetização 2 semestres, objetivo alfabetização e o letramento, tá? Então não é só reconhecer as letras, também é entender os textos, seus contextos, né? Como forma de expressão, interpretação e participação social no exercício da cidadania plena, ampliando a leitura do mundo do jovem e do adulto, favorecendo sua formação integral por meio da aquisição de conhecimentos, valores e habilidades para leitura, escrita e oralidade, as múltiplas linguagens que se articulam entre si e com todos os componentes curriculares, bem como a solução de problemas matemáticos. A segunda etapa básica, 2 semestres, né? As aprendizagens relacionadas à língua portuguesa, à música, à expressão corporal e demais linguagens, assim como o aprendizado da matemática, das ciências, da história e da geografia, devem ser desenvolvidos de forma articulada, tendo em vista a complexidade e a necessária continuidade do processo de alfabetização, né? Então, etapa de alfabetização, é importante você saber, depois a etapa básica, que são mais 2 semestres, aí, a língua portuguesa, música, expressão corporal, né, e demais linguagens. E a terceira etapa, que é complementar, que são 2 semestres, representa o momento da ação educativa para jovens e adultos, com ênfase na ampliação das habilidades, conhecimentos e valores que permitam um processo mais efetivo de participação na vida social. E a etapa final, que são 2 semestres, objetivo enfatizar a capacidade do jovem e do adulto em interferir em seu processo de aprendizagem, em sua própria realidade, visando a melhoria da qualidade de vida e ampliação de sua participação na sociedade. É importante que você tenha em mente, né, que o adulto, a educação de jovens e adultos, está trabalhando com um público que tem mais vivência, tem mais experiência, muitas vezes já está no mercado de trabalho, muitas vezes já tem família constituída, né? Digo família assim, já tem filhos, né? Marido, esposa, então é um outro público, né? Claro que vai se deparar com aquele adolescente que atrasou porque era muito indisciplinado, bagunceiro, acaba indo para o EJA, né? Então também vai ter esse público que mistura ali, né, o público mais jovem, embora já em idade de educação de jovens e adultos. O EJA modular, né? O projeto EJA modular leva em consideração o público potencial da EJA, teve início com a constituição de um grupo de estudo constituído pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhamento para aprovação do Conselho Municipal de Educação, sendo regulamentado pelo parecer CME 234/12 em fevereiro de 2012,
momento em que a maioria das unidades educacionais que hoje oferecem essa forma de atendimento aderiram ao projeto. Algumas adesões ocorreram posteriormente de acordo com a demanda dos territórios. A Secretaria Municipal de Educação teve como referência os índices de retenção e evasão da modalidade. Sendo assim, a proposta da EJA Modular atende ao seu público com 3 horas aulas diárias, obrigatórias para os estudantes, atendendo à necessidade dos que já se encontram inseridos no mercado de trabalho e com outras obrigações sociais. As outras 2 horas aulas oferecidas pela unidade escolar e ministrada pelos professores dos componentes curriculares são de enriquecimento curricular, com projetos, qualificação profissional, recuperação das aprendizagens e reposição de aulas, uma vez que as 3 horas aulas diárias é o mínimo 75% exigido pela Lei de Diretriz e Base. O estudante deve utilizar as horas complementares para reposição às suas ausências ao longo do ano letivo, Aí o pessoal fala, não era 2 horas aula e 15, Porque tem os intervalos, gente, de troca e tal, e tem também o intervalo dos alunos, por isso somando tudo, 3 horas diárias aí, certo? Para você ter o atendimento. E 75%, também aí de frequência, como para o ensino fundamental. A proposta normal, A proposta pedagógica da EJA Modular visa atender a um público de forma diferenciada. As terceiras e quartas etapas são organizadas em 4 módulos, compostos por 2 componentes curriculares, exceto língua portuguesa, sendo eles módulo de língua portuguesa com 50 dias letivos, módulo de história e geografia com 50 dias letivos, módulo de língua inglesa e arte com 50 dias letivos, matemática e ciências naturais com 50 dias letivos. As aulas de educação física devem ser oferecidas fora do funcionamento do turno. Os módulos não são cursados em uma ordem na medida em que o estudante for promovido, faltou um R aqui, num determinado módulo, ele passa a cursar outro. Essa flexibilidade permite que o público do EJA possa ir concluindo o módulo de acordo com suas possibilidades, não perdendo o módulo em que foi promovido, mesmo que se precise se ausentar por um período da escola. E é para atender, às vezes, por exemplo, aquele trabalhador que ele às vezes tem que trabalhar em outra cidade, Então ele mora em São Paulo, está em São Paulo, mas de repente tem uma obra lá em São Bernardo, Santo André, na Baixada Santista. Então ele tem que se ausentar um tempo para aquela obra, Principalmente o pessoal que trabalha aí com construção civil, e aí ele fica fora da escola, mas quando ele volta ele dá sequência, Então é uma forma de atender esses profissionais que por algum motivo as pessoas que por algum motivo não conseguem ter essa frequência regular ali, um semestre, 2 semestres, às vezes as coisas eles têm que mudar, enfim, então essa flexibilidade para atender esse público. A organização em módulos permite um maior vínculo entre os colegas de turmas e professores, uma vez que ficam juntos por 25 dias, no caso de língua portuguesa 50 dias, essa organização favorece maior integração entre todos, sendo uma ótima oportunidade de acolhimento para jovens e adultos que estão retomando seus estudos. Percebe-se que os casos de indisciplina e conflitos intergeracionais não são uma característica dessa forma de atendimento, E minha experiência também, eu vejo muito isso, que há um certo, às vezes até respeito, entre os próprios adultos acabam orientando os mais jovens, enfim. Então, realmente o EJA não é uma área assim, de conflitos. É claro que eu estou falando aqui de forma geral, existem as exceções, lugares onde isso dá problema e tal, Mas, enfim, em regra geral, não o EJA é bem tranquilo. Tanto é que muitos professores gostam de trabalhar com EJA, O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o CIEJA, Os CIEJAs, diferentemente da EJA regular e EJA modular, tem atendimento exclusivo para jovens, adultos e idosos nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, com duração de 2 horas e 15 minutos. O curso é organizado em 4 módulos.
módulo 1, alfabetização, módulo 2, básica, módulo 3, complementar e módulo 4, final. Além de frequentar sua turma em período específico, os alunos podem participar de atividades e projetos como informática. O trabalho pedagógico é organizado por 3 áreas do conhecimento: linguagem e códigos, português, inglês, artes, educação física, ciências, história e geografia e ciências da natureza e matemática, né? Então, o CIEJA, né, ele é um projeto que tem esses módulos, além de atividades como informática, também importante, né? Então, alfabetização, base, complementar e final, e tem um formato diferente, porque ele atende nos 3 turnos. Por quê? Aí você também pega um público, às vezes, que trabalha à noite, garçons, né? Pessoas que têm trabalham à noite, vida noturna, enfim. E aí dependem desse trabalho à noite, né? Trabalham em bares, restaurantes, casas noturnas, enfim. E aí você tem esse público que às vezes quer voltar a estudar. E aí um período da tarde é melhor, da tarde já vai para o trabalho, enfim. Então é um formato também diferente para atender as pessoas. O Centro Municipal de Capacitação e Treinamento, o CMCT. O CMCT oferece a jovens e adultos interessados em qualificar-se profissionalmente cursos de formação profissional inicial de curta duração nas áreas de panificação, confeitaria, elétrica residencial, mecânica de autos, informática, horticostura e auxiliar administrativo. Os cursos têm duração de 2 meses, com aulas presenciais, que promovam estudo teórico, experiências práticas, como oficinas, ateliês e cozinha industrial. Temos 2 unidades na cidade de São Paulo, localizadas em São Miguel Paulista e Itaim Paulista, ambos de responsabilidade da Diretoria Regional de Educação. Faltou o L aqui, de São Miguel Paulista, tá? Então, é uma tendência o EJA se transformar aí em algo profissionalizante, né? Então, tem aqui o Centro Municipal de Capacitação e Treinamento. E o Movimento de Alfabetização Popular, o MOVA. O MOVA é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e organizações da sociedade civil, com a proposta de estabelecer classes de alfabetização inicial para combater o analfabetismo, oferecendo acesso à educação de forma a contemplar as necessidades e condições dos jovens e adultos. As turmas do MOVA são instaladas em locais onde a demanda por alfabetização é grande. Geralmente, as aulas são dadas em associações comunitárias, igrejas, creches ou empresas. Depois de alfabetizados, os alunos são orientados a dar continuidade aos estudos em escolas públicas de São Paulo. As classes são agrupadas em núcleos e desenvolvem as atividades educativas e culturais presenciais por 2h30 durante 4 dias da semana, de segunda a quinta. A sexta-feira é reservada para a formação de educadores, né? Então, como eu disse para vocês, eu comecei nesses movimentos de alfabetização popular, tenho excelentes lembranças, né? E é muito interessante porque são parcerias, né? E eu tinha uma ONG, e essa parceria, a gente não dá aula em escola convencional, a gente dá aula no centro de melhoramentos, aonde o povo está, como a gente gostava de falar, né? E é muito emocionante, né? Os depoimentos, a pessoa emocionada, lá com lágrimas nos olhos, dizendo assim: professor, pela primeira vez eu fui para o ponto de ônibus e não precisei. Eu até me emociono quando eu falo isso. Eu não precisei perguntar para ninguém o itinerário do ônibus, que eu consegui identificar ele. Então, pessoas que pararam de colocar o dedão, né? Desculpa até me emocionar agora, gente. Colocar o dedão, né? Para assinar a digital. Enfim, são muitos depoimentos, gente. É um período da minha vida que eu amo de paixão. E assim, para você não esquecer do MOVA, né? Na hora da prova você vai lembrar da minha história, vai lembrar e vai... Movimento de Alfabetização Popular, né? A criação do MOVA teve por objetivos desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos educandos uma leitura crítica da realidade. Por meio do movimento de alfabetização, contribui para o desenvolvimento da consciência crítica dos educandos e dos educadores envolvidos, e reforçar o incentivo à participação popular e à luta pelos direitos sociais do cidadão, ressaltando o direito básico à educação pública e popular, né? E a gente sabe hoje, gente, que uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela tem muitas limitações, né? Muitas limitações,
O mundo hoje é o mundo da tecnologia, da informação, então você precisa saber ler, escrever para fazer várias coisas. Como eu relatei aqui, a pessoa não conseguia nem assinar um nome, então tinha que usar digital, né? Então é um negócio muito constrangedor também, né? Enfim. Então, ler e escrever é um direito, né? Todo mundo tem que ter esse direito, certo? Reforçar e ampliar a atuação dos grupos populares que já trabalhassem com alfabetização de adultos na periferia da cidade, né? Então, importante aí aquilo, ir aonde o povo está, né? O povo não precisa se deslocar para ir para a escola, você vai até ele, né? Porque às vezes a pessoa mora num lugar tão periférico que tem que pegar ônibus para ir para uma escola e tal, e só isso já cria uma barreira, né? Então ela começar a estudar, começar a ler, escrever, depois ela vai, pega gosto, né? Aí vai, como a gente diz, agora peguei, o próximo dos alunos falava antes, né? Peguei gosto, professor, né? Porque eles chegam muito inseguros, com medo, né? Com frases, aquelas frases estereotipadas, preconceituosas, que eles mesmos trazem, né? Burro velho não aprende, né? Enfim, e a gente vai falando, não, todo mundo tem capacidade, né? É um pouco um trabalho também ali de as pessoas às vezes são tão excluídas, né, que elas entendem que elas não têm acesso às coisas, né, e é muito triste isso. E o nosso papel lá como educador é estar incentivando, né. A educação de jovens e adultos no formato modular derivou da necessidade do atendimento ao estudante trabalhador que não conseguia se adequar aos horários de funcionamento da EJA regular devido à carga horária de trabalho semanal, né. Diante de um quadro elevado de retenção e evasão, né, e aí já tem muita evasão, né, e retenção por faltas, né, fez-se necessário repensar a oferta da EJA pelos sujeitos envolvidos, professores, coordenadores, diretores e DOT EJA, né, a fim de ofertar uma nova forma de atendimento que atendesse às necessidades dos jovens e adultos trabalhadores. Nesse contexto, a equipe técnica da educação de jovens e adultos da CME formou uma comissão para um diálogo sobre atendimento a essa população, de forma a pensar em uma proposta flexibilizada e que ofertasse aos estudantes um curso que atendesse às suas necessidades, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta para complementar essa aula. Até daqui a pouco.